Olá, quinto ano, boa tarde. Olha, vamos iniciar agora nossa aula. A gente vai pegando aí o livro de ética. Vamos primeiro fazer a correção das atividades, que ficaram da aula anterior. Estudamos um pouco sobre consumismo e também o desperdício, a importância de sermos conscientes, no nosso uso diário, São tantos objetos, tantos alimentos, tanto material. Então, vamos lá para a nossa correção. Imagine que você está em um supermercado e precisa ajudar sua tia nas compras da semana. Ela está com pouco dinheiro e deve comprar apenas o essencial, aquelas coisas importantes que não podem faltar. E aí você, na sua opinião, o que você acha que é indispensável, para uma semana? Pensando, com essa ideia, você deveria marcar somente as coisas indispensáveis. E aí, de acordo também com todo o nosso estudo, porque tem algumas coisas, alguns alimentos que eu sei que você vai até ficar desejoso, desejosa, mas pensar nessa ideia, Será que é necessário realmente? Ou é porque eu gosto, é um complemento, é aquele algo a mais, Então, marque aí, eu tenho certeza que você já marcou, mas com esse olhar. Para você, o que é importante na hora de comprar. E aqui você pode, ter tido várias ideias. Na hora de comprar, avaliar a necessidade. Na hora de comprar, fazer uma pesquisa de preços. Na hora de comprar, observar, o local, observar a qualidade do material. Então, resposta também pessoal e pensando sempre nessa ideia, de consumismo e desperdício. Aqui a gente tem também, olha, um assunto importante, a diferença entre comprar marcas famosas e comuns. A gente sabe, que além da diferença de preços entre uma e outra, porque geralmente marcas famosas, elas cobram mais caro, Então essa, com certeza, é uma das diferenças que você ia colocar aí na sua resposta. Mas a gente pode ter também outras diferenças, Qualidade, aquela ideia, também do consumidor, que às vezes, por causa da sociedade, quer mostrar aquelas marcas, no grupo que convive. Então, fique de olho aí na sua resposta. Aqui, olha, em relação a você e sua família, quando saem as compras, resposta pessoal, se vocês costumam fazer a pesquisa de preço, antes, e também o porquê. E aí tem tudo a ver realmente com essa ideia, de consumismo e também desperdício. Quando a gente compra, saber onde está investindo o nosso dinheiro, sabendo o valor, que a gente está pagando, se está sendo um valor justo. Então, resposta também pessoal. Aqui temos imagens diferentes, E aí, depois de analisar essas imagens, você deveria escrever uma frase, mas a frase tem que ser o seguinte: ela precisa ter essa ideia, de ajudar a sociedade planetária a não ser consumista. Então, início de frase, letra maiúscula, finalizando a frase, com uma pontuação, todas aquelas regras que já conhecemos e obedecendo também ao que está sendo aí solicitado. Na questão número 6, aqui a gente tem dois termos diferentes, Consumista e consumidor. O que é o consumidor? É aquele, que consome, é quem consome. A gente chama de consumidor. E aí o ato de compra está ligado à necessidade. O consumidor é aquela pessoa que compra realmente porque a gente precisa, em muitas situações, adquirir alguns elementos, alguns objetos, alguns alimentos. Então,
essa ideia está ligada a uma compra por causa da sobrevivência, né? Comprar coisas indispensáveis à vida e ao bem-estar. E aí a gente consome muita coisa, né? Por exemplo, água, comida, energia. Somos, nesse sentido, consumidores. E aqui o consumista é aquele indivíduo que adquire algo de forma exagerada. E aí na ideia aqui, olha, o consumista, né? Ele está, na verdade, fazendo um gasto de coisas que ele não tem tanta necessidade, não é uma utilidade imediata. Ele compra coisas que são supérfluos. Ele vai utilizar, né, certamente, mas não é uma necessidade tão indispensável, né? Como, por exemplo, eu já tenho um sapato, às vezes tenho até mais que 1, 2, 3, e vou lá e compro um outro que gostei bastante, né? Já tenho um anel, mas quero um outro modelo, e aí compro um outro anel. Então aquilo ali não é um item de primeira necessidade, aí a gente está falando do consumista. E na questão número 7, já conhecendo esses conceitos, né, senhor Joaquim, né, aqui na letra A, ele pratica atitudes de consumidor quando ele compra o que realmente é necessário para o seu consumo. E na letra B, senhor Joaquim pratica atitudes de consumista quando ele compra produtos desnecessários, né, sem consciência, né, daquela compra. Ele compra sem fazer uma análise da real necessidade. A solidariedade e o diálogo, né, o que vamos ver agora, vamos refletir um pouco sobre essas importantes realidades, né? Primeira coisa é saber o que é necessário para haver diálogo. A gente escuta muito falar sobre diálogo, né? E aí a gente pode ficar aí na tentação de pensar o que é diálogo? 2 pessoas conversando, né? Isso já seria diálogo, mas na verdade aqui a gente está falando de um diálogo onde todas as partes, né, desejam esse relacionamento, se respeitam, né, colaboram uma com a outra, e aí a gente tem dessa forma o diálogo desejado, né? Não aquele diálogo autoritário, aquele diálogo onde um só impõe, né, as suas ideias, o seu querer. Nós estamos aí falando no diálogo que acontece como troca, né? Troca de saberes, troca de ensinamento, troca, né, de conhecimentos, esse diálogo onde acrescenta, né, a todos que participam coisas boas, ideias. E em todo diálogo, gente, é necessário existir primeiro, né, o respeito, né, o primeiro valor necessário para a sociedade, né, para qualquer tipo de relacionamento, né, sobreviver e ser positivo, né, o respeito e também a justiça. Esses 2 valores são importantíssimos. E aí a gente, né, tendo essas 2 ideias iniciais, vamos dar, né, de encontro ao que chamamos de solidariedade. Porque a gente já viu em outros textos, né, o que é solidariedade? É quando a gente se coloca no lugar do outro, é quando a gente não pensa, né, somente em nós, né, só naqueles que a gente ama. Não, a solidariedade ela vai além, vai em pensar no outro, se colocar no lugar do outro de forma respeitosa, né, buscar ser uma pessoa colaboradora quando vê a necessidade de alguém, né, buscar colaborar. Então aí a gente está realmente praticando o que chamamos de solidariedade. E é o essencial, né? Havendo solidariedade e havendo diálogo, né, se pode resolver, né, problemas daqueles menores aos mais complicados, né? Se pode ajudar
né, de pequenos grupos a sociedades, a países inteiros. Porque, na verdade, o diálogo e também a solidariedade são valores éticos, né, que compõem a possibilidade da harmonia e também da paz, dos acordos, dos acertos. Então, vamos também, após ter todo esse conhecimento, né, cada vez buscar sermos cidadãos, né, cidadãos que saibam dialogar e também solidários, né, que saibamos, né, incluir em nossas vidas essas duas coisas muitíssimo boas. A seguir, você tem algumas atividades. Lá na questão número 1, você vai encontrar alguns exemplos e aí depois você vai escrever como resolveria cada situação de forma pacífica. O que quer dizer de forma pacífica, né? Buscando a paz, sem discussão, como você faria. Na questão seguinte, na questão 2, você deve realmente pensar, tá? Pensar na sua realidade e escrever uma situação que você tem muita dificuldade de dialogar, né? Alguma coisa aí que para você, né, aquilo ali é muito importante na hora que alguém quer questionar, você tem dificuldade, e uma outra situação em que você já tem bastante facilidade, né, na hora do diálogo. Na questão número 4, você deve criar um pequeno texto, mas lembrando, né, esse texto tem que seguir as seguintes indicações. Ele deve estar relacionado a essa cena que está aí no seu livro e também envolver a solidariedade, tá bom? Capriche!